Saúde a igreja com a graça, a maravilhosa graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, e pela sua infinita bondade nos permitiu estarmos aqui neste dia, um dia maravilhoso, porquanto é o dia da ressurreição do Senhor. É o dia que o Senhor nos deu a certeza de que havemos de um dia habitar no céu, porque Ele venceu a morte, nós vencemos com Ele também, nós venceremos com Ele. Nesta manhã em que fui chamado para anunciar a palavra do Senhor, gostaria de compartilhar com a igreja aqui presente um texto da palavra do Senhor que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. A partir do verso 25 ao 33. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, verso 25 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, Jesus, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Oremos ao Senhor. Ó Deus de infinita graça, nesse momento, ó Pai amado, Tu conheces, ó Deus, as limitações do Teu servo. Tu sabes, ó Deus, quanto eu careço, Deus, da Tua infinita bondade nesse momento. Que Tu, ó Deus, venha, Senhor Deus, pelo Teu imenso poder, ó Pai, derramado sobre nós do Teu Santo Espírito, Senhor Deus. Derrama, Senhor Deus, nesse momento da Tua graça em cada um que aqui se encontra, Pai. Nós que estamos reunidos nesse ajuntamento, meu Senhor, honra e santifica este momento, ó Deus, com a Tua igreja, Senhor, que é Teu povo. Dá-nos essa bênção. Que esta palavra, Senhor Deus, traga responsabilidade, Senhor Deus, aos nossos corações. Traga assim também, Senhor Deus, o desejo santo de buscar a Tua presença, Senhor, para glorificar o Teu nome onde quer que nós possamos andar. E assim sejamos o instrumento do Senhor, discípulo do nosso Senhor Jesus, mestre e salvador nosso. Em nome dele, para a glória Tua oramos. Amém. Amém. Glória a Deus, que nos dá essa alegria de estarmos meditando nesta palavra. Este texto me chamou a atenção exatamente pelo fato de que o Senhor Jesus se volta a uma multidão. Diz aqui que grandes multidões o acompanhavam. Ele se voltou para aquela multidão, fitou aquela multidão. É interessante que ele começa a tratar ali sobre o discipulado, o seguir a Jesus. E eu comecei a entender, meditando na palavra, e me veio um questionamento que é exatamente aquilo que eu defini como o tema dessa meditação.
Somos discípulos ou acompanhantes? Você é um acompanhante ou um discípulo de Jesus? Entre tantas revelações da Bíblia, algo muito interessante é mostrar que a humanidade é a mesma de sempre, que em sua natureza responde basicamente da mesma forma, quando submetida aos mesmos estímulos, geração após geração. Pão e circo sempre moveram as multidões. O anseio por satisfazer os desejos latentes da própria natureza caída revela que a humanidade busca satisfazer-se nas realidades sensoriais, no palpável, naquilo que pode conquistar, possuir, realizar-se na sua visão materialista da vida. Um sistema de vida que a faz buscar o domínio pela lei do mais forte, onde os mais aquinhoados subjugam os menos favorecidos. Um verdadeiro império do egoísmo. A Bíblia chama essa realidade de o domínio do mal, um mundo que jaz no maligno, porque vive no pecado separado de Deus, debaixo do domínio do diabo, praticando obras reprováveis diante de Deus. Por isso, Deus enviou o seu Filho para destruir as obras do diabo. Está lá em 1 João 3:8. Portanto, amados, nesse contexto de um mundo que jaz no maligno, é que o Senhor Jesus nos chama a ser discípulos. Mas muitos apenas o acompanham. Mas ser discípulo de Jesus é participar dessa luta para destruir esse reino do engano, da mentira, de trevas espirituais. Desde que o pecado entrou no mundo, a humanidade sofre os estertores da morte, sofre tristezas, angústias e conflitos, internos e externos. Tendo Deus colocado a eternidade no coração do homem, há uma busca latente em seu ser, que busca o sagrado, a relação com Deus perdida por ocasião da queda, pela desobediência de Adão e Eva. Esse senso do sagrado faz com que o homem crie seus deuses, formando religiões, caminhos humanos em busca da religação com o Criador. A Índia, segundo os estudiosos, tem milhares de deuses, Deus para cada família quase, ou para cada pessoa. Lá se adora de animais a estátuas, a tantas outras realidades. Mas seria diferente aqui na nossa terra? Porque diz o dicionário de que o padroeiro é o protetor, é um protetor. E nós temos tantos padroeiros de cada cidade protegendo as cidades. Seriam esses deuses também? Porque na medida que alguém que é devoto de um padroeiro, e ele tem diversos padroeiros, ou diversos seguidores, esse padroeiro tem em cada cidade milhares de pessoas que buscam a sua presença, que buscam benefícios por ele. Então, esses padroeiros, que são pessoas que levaram esse título, são pessoas que já morreram, pessoas que não podem agir mais neste mundo, mas que é dado a eles, atribuídos a eles, a onipresença. Onde quer que esteja um devoto, ali está também ouvindo. Isso não é possível para o homem normal. Seriam esses também deuses? Jamais alcançarão, esses que praticam essas realidades, a presença de Deus, porquanto são caminhos eivados de suposições e enganos, fruto de corações pecadores. Vivem sem esperança e sem Deus no mundo. Ser discípulo de Jesus é levar as boas novas do Evangelho, apresentar o caminho vindo do céu à terra. Porque essas religiões é a busca, é a criação de caminhos do homem para o céu. Jamais chegará porque são pessoas pecadoras. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, enviou um caminho do céu para a terra. E esse caminho do céu para a terra é Jesus Cristo. E ele disse em João 8:23,
Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Jesus é a esperança de um novo mundo eterno, de alegria sem fim, delícias perpétuas. A esperança de entrar no paraíso de Deus. Essa mensagem messiânica deveria produzir uma avalanche de pessoas desejosas de saber onde e como alcançar essas bênçãos. Entretanto, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não se lhes resplandeça a luz do Evangelho. Existe um conflito espiritual. Estamos vivendo um conflito espiritual. Enquanto o Filho de Deus desce à terra para resplandecer a luz do seu Evangelho, para que vidas sejam alcançadas e transformadas, recolhidas, remidas do sangue do Cordeiro, para uma restauração da sua comunhão com o Pai. Nós temos também o príncipe deste mundo, cegando o entendimento daqueles que estão ouvindo, mas que são incrédulos. No tempo de Jesus, a humanidade continuava a mesma, sempre atrás de pão e circo. Multidões o acompanhavam interessados no benefício que ele realizava, nem tanto pelo pão do céu, mas pelo pão que perece. Estava mais interessado nas bênçãos do que no abençoador. Será que a nossa atual geração age diferente? O ministério de Jesus revelava que o reino de Deus era chegado. Seus milagres e curas eram sinais da chegada do tempo messiânico. Suas palavras eram proferidas com autoridade. Os guardas do templo, que foram enviados para prender pelos fariseus, disseram aos fariseus que os enviaram que nunca ninguém jamais falou como Jesus. Havia graça e verdade em suas palavras. Nós observando que a leitura que nós fizemos agora, que deu tema a esse questionamento, se somos acompanhantes ou se somos discípulos. Está vindo depois de um cenário anterior em que Jesus foi convidado para uma ceia, foi convidado para comer pão junto aos fariseus, lá no início do capítulo 14, verso 1, diz assim: aconteceu que ao entrar Jesus, ele, num sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou boi cair no poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? E a isto nada puderam responder. Irmãos, nós precisamos aproveitar esse momento também para acompanhar o ensino do Senhor, que nos traz lições maravilhosas nesse cenário anterior, a esse momento em que ele questiona os acompanhantes, né, confrontando-os com a palavra daqueles que querem servir a Jesus, seguir a Jesus. E nesse contexto nós vamos observar que ele fala de ceia, ele fala, naquele momento ele trabalhou ali, junto àqueles fariseus, uma atitude de coragem e humildade, coragem e sabedoria. Depois ele, no outro contexto, que ele fala dos primeiros lugares, né, quando ele observa que as pessoas, agora é Jesus que observa aquelas pessoas sempre buscando os primeiros lugares, e ele dá uma palavra também que nos ensina a humildade e também o propósito daquilo que nós estamos fazendo. Mas também, logo mais, quando ele fala da ceia, da grande ceia, onde fala da salvação, através do convite da graça, nós temos lições também como discípulos para aprender. Quando Jesus estava sendo observado, se iria violar, na verdade, os discípulos estavam ali, os fariseus, para observar se ele iria violar alguma forma o sábado, havia um hidrópico diante dele. Não devia ser sem propósito. O ímpio sempre está criando condições para a queda do justo. Jesus os confronta com coragem e sabedoria. O cristão sempre estará sendo observado. Não pode se intimidar e precisa aplicar a palavra de Deus. Nós cristãos, onde quer que estejamos, irmão, onde quer que você esteja, você está sendo observado. Os cristãos estão sendo observados sempre.
O inimigo está ali para tentar desmascarar todo aquele que lhe faz, se diz cristão, mas não é. Ou se é um cristão que não busca viver a realidade da vida do cristão, ele vai querer também desmascarar. Mas nós já observamos que quando Jesus começa a olhar aquele povo, diz assim, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. E nós observando que o ensino de Jesus nos faz entender a importância de não querer ser melhor do que o outro, porque o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus está corroborando o que diz em Provérbios 15, 33b, a humildade precede a honra. Esse é um chamado também a essa reflexão. Se no primeiro momento, Jesus nos dá uma lição de coragem e sabedoria, ele não se intimidou, ao contrário, ele confrontou para a palavra aqueles ali com as suas atitudes. Também aqui nesse momento, ele nos chama a aprender a ser humildes e termos um propósito, uma vez que ele revela também que as ações dos cristãos devem ter como propósito o galardão no céu, e não agir como interesseiros, buscando tirar proveito de tudo com segundas intenções, querendo retorno aqui e agora. O cristão ajunta tesouros do céu. É isso que ele diz aqui, no verso 12. Disse também ao que eu havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não ter eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. O cristão verdadeiro, irmão, não trabalha, não vive buscando interesses por trás daquilo que fala, daquilo que realiza. Nós somos aquele povo que não busca o retorno aqui agora, nós buscamos de fato, né, o galardão que vem do Senhor. Nós temos também nessa leitura, continuando ela, nós vamos ver que Jesus, ouvindo tais palavras, aqui diz que um dos que estavam com ele na mesa disse, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, Jesus, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. E aí ele vai discorrendo sobre o convite da graça. Nessa parábola da grande ceia, revela que a salvação está sendo apresentada como um grande banquete, com uma preferência dada aos judeus, mas eles não souberam discernir o tempo da visitação. Em Lucas 19, 44, nós temos essa definição. E assim o convite ao banquete se estende aos gentios. Jesus declara que o banquete da salvação fechará suas portas aos que fecharam as portas dos seus corações ao convite da graça. O que ele diz aqui nos versos 24. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. O discípulo deve apresentar o amor de Deus, revelado na cruz do Calvário, o chamado ao arrependimento, mas também que o salário da morte, do pecado é a morte. Ouvir o Evangelho gera responsabilidade com o destino da alma. Jesus volveu seu rosto ao que o acompanhavam. Ele conhecia muito bem quem os acompanhava. Sua vinda tinha o propósito de salvar o que estava perdido, para fazer do perdido um discípulo e não apenas um acompanhante. Discípulo é aquele que busca assimilar os ensinamentos do mestre, é um aprendiz. O fato de alguém estar associado a uma igreja não qualifica como discípulo. Somos discípulos ou acompanhantes? Esse é o momento que temos para refletir, amado. Vamos discorrer sobre essa realidade a partir de agora. Vemos que existe um cenário cheio de conflitos, cheio de dificuldades, em que o cristão é confrontado, o cristão é observado, né? Mas que também nós temos no Mestre Jesus aquelas lições em que nos chama a sermos humildes e sábios. Eles nos chamam para termos discernimento e responsabilidade, como aqui está dizendo, né? Precisamos discernir as realidades que chegam até nós, precisamos também transmitir essa mensagem com discernimento, e essa responsabilidade como servo do Senhor, de pregar o Evangelho, e também não só pregar as benesses que o Evangelho oferece, mas também há um momento em que o juiz de toda a terra julgará cada um, e essa responsabilidade tem que ser dita. Nós não podemos
nos omitir como cristãos. E aí nós vamos observar que grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando, lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A palavra do Senhor, das fala aqui, foi traduzida como aborrece. Segundo os estudiosos, significa odiar. Mas a proposta, na verdade, não é odiar, porque nós não somos chamados para odiar, somos chamados para amar. Aqui está se falando para que nós não amemos mais os nossos familiares do que a Deus. Precisamos amar mais o Senhor. O serviço do discipulado está baseado no amor de Deus. Nós temos aqui 3 oportunidades para analisar nossa vida como discípulos. Porque o discípulo é a expressão viva do amor a Cristo. É isso que Jesus está falando aqui. Ainda a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar sua cruz e vir após mim não pode ser meu discípulo. O serviço do discipulado está baseado no amor a Deus. Sendo Jesus o Deus encarnado, ele requer completa dedicação e amor a ele. Para servir a Deus fielmente, é preciso Deus ter o primeiro lugar na vida do discípulo. Seguir as gerações do reino e sua justiça é estar disposto a carregar a cruz. É uma opção de vida que supõe renúncias e riscos. Somente o amor de Deus torna o discípulo realmente livre, porque o amor de Deus é que guardemos os seus mandamentos. Quando estamos debaixo do temor do Senhor, estamos buscando andar no caminho do Senhor, estamos buscando obedecer ao Senhor, nós temos a verdadeira liberdade, porque nós seguimos aquele que sabe todas as coisas, o Santo de Deus. No amor de Cristo, o discípulo tem a completude do seu ser. Ele vive esse amor em profundidade e grandeza de alma. Em relação aos familiares, eles têm que renunciar. Nós precisamos, como discípulos do Senhor, renunciar. O amor às pessoas que nos são queridas não pode ser considerado sem valor. É através desse amor que aprendemos a amar o Criador. Não pode ser impedimento para o crescimento espiritual, não é? Porque diz que se não amamos o próximo que vemos, como podemos amar a Deus que não vemos? O próximo é importante, a família é importante, mas ela não pode ser impedimento para o crescimento espiritual. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 10, 34 e 37, diz: não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Foi vir causar divisão entre o homem, seu pai, entre a filha, sua filha, sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Amados, como discípulos do Senhor, quando estamos levando a palavra de Deus, a verdade do Senhor, onde quer que estejamos, especialmente, como dizem, né, que a família é o primeiro campo missionário, nós teremos ali dificuldades grandes, porque a humanidade em geral está cega, não entende as coisas do Espírito, e nós precisamos levar esta palavra cheia de amor e de esperança. Mas a verdade, a palavra de Deus é a verdade que confronta as trevas espirituais. Com certeza, por mais amor que você tenha a seu pai ou a sua mãe, você não vai concordar com coisas que desagradam ao Senhor. E você vai levar a palavra que, de fato, confronta aquelas ações, aquelas atitudes, e você poderá ser mal compreendido. Eu estava pregando para uma pessoa da minha família, mostrando que Jesus é o caminho, mostrando que a palavra de Deus era a única no universo que, de fato, revelava o Deus verdadeiro. E a pessoa disse assim: eu amo a Cristo, mas não suporto os cristãos. São bélicos, reativos e julgadores. Oh, irmão, como pode dizer que ama os cristãos, que ama a Cristo e não ama os cristãos? Verdadeiramente está completamente destituída da verdadeira luz, mas está dentro da família. Você precisa estar trabalhando em oração, mas também em firmeza e conhecimento da palavra,
Porque quando eles entendem que nós somos bélicos, nós guerreamos, e de fato, nós como cristãos, como discípulos, somos verdadeiros guerreiros da luz, guerreiros do Evangelho, batalhamos pelo Evangelho. É preciso também ter a sabedoria, como fez o Senhor Jesus, de ter palavras que, embora confrontem, mas também tenham graça. Essa pessoa precisa da graça de Deus. Está dentro da família, estou levando a palavra. Como discípulo devemos fazer assim. Por isso que o Senhor Jesus está falando que vai haver essa dificuldade, essa falta de paz, muitas vezes, irmão. Nós que anunciamos a verdade, precisamos estar preparados para esse confronto, pela graça de Deus. Mas também nós teremos que renunciar muitas coisas aos interesses pessoais. Para seguir Jesus, é preciso ser livre em relação a tudo que possuímos. Renunciar a todos os bens não quer dizer não ter nada, mas que aquilo que possuímos não nos deve impedir de nos comprometer livremente com seguir a Jesus. Mateus 10, 21, 22, Jesus, fitando aquele jovem rico, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Muitas vezes o pecado nosso, irmão, está que nós estamos num apego muito grande às coisas deste mundo. Nós lutamos mais para ter do que para ser. É preciso refletir que, como discípulos do Senhor, somos chamados a ter desapego às coisas deste mundo. E o amor de Cristo é para nós, e tem que ser para nós o maior exemplo, para que nós possamos viver essa vida de discípulo. Em relação à nossa própria vida, foi o que Jesus falou aqui, né? Se alguém vem a mim, não aborrece o pai, mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Jesus é para nós o exemplo de amor verdadeiro. Em João 13, início, verso 1, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse é o exemplo que temos, irmãos, como cristãos, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É nele que temos que nos pautar para a nossa vida. O exemplo do Senhor tem que ser o nosso exemplo. Lá em 2 Coríntios 5, 14, 15, Paulo escreve assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Você está disposto a dar sua vida por amor a Cristo, por amor aos irmãos? Assumir o risco de pregar o Evangelho, mesmo que vá para o cadafalso, mesmo que vá ter que ir para o paredão, em alguns lugares estão acontecendo isso, muitas vezes até para ser degolados. Você tem coragem? Tem mantido a coragem? Segundo eu li um devocional, dizia assim que na Segunda Guerra Mundial, chegaram os militares daquele local, né, estava dominando, e eles entraram, viram uma igreja cheia de pessoas, com algumas pessoas lá dentro, e eles cercaram a igreja, entraram, fecharam a porta e disseram assim: aquele que confessar Jesus como o Senhor será morto lá fora. Será morto aqui dentro. E aquele que diz que não confessar vai ficar lá fora. E aí perguntava um e a outra, né? Você ama Jesus? Jesus é teu Senhor? Sim ou não? Sim, fica. Não, vai lá para fora. Você não será morto. E aí foi dividindo. Quando terminou tudo, ele botou todos aqueles que não confessaram Jesus lá fora, fechou a porta e disse para os demais: irmãos, nós somos crentes, nós só queríamos adorar com os verdadeiros crentes. Ah, meu irmão, que situação seria para aqueles que estão lá fora? Negaram ao Senhor, por amor à própria vida. Quando Jesus nos chama a nos amar, amarmos a Ele assim como Ele nos amou até o fim.
Discípulo tem que ter isso em mente, queridos. Mas o discípulo, diz aqui a palavra do Senhor, quando ele vai levando, né? Qualquer que não tomar sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? É uma chamada à responsabilidade. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não podendo acabar, todos que a virem zombem dele, e dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. O que isso quer dizer, amados? O que isso quer dizer em relação ao discípulo? O Senhor está falando sobre discípulo, seguir a Jesus, e ele fala sobre este construtor. A tomada de decisão para seguir a Jesus não pode ser fruto de uma opção que se toma de uma hora para outra. Jesus requer um amor incondicional a quem quer segui-lo. É uma decisão importante. É preciso ser planejada e calculada. Ser discípulo é trabalhar numa obra de valor eterno, irmãos. É uma grande responsabilidade que requer todas as qualificações anteriores, mas principalmente reconhecer as próprias limitações. A completa incapacidade de realizar uma obra para a qual nossos conhecimentos naturais são imprestáveis. Os alicerces deles são oriundos da sabedoria humana. É necessário render-se ao senhorio de Cristo Jesus. Sim, o discípulo é um construtor que tem fundamentos eternos. O apóstolo Paulo discerniu muito bem essa responsabilidade e alerta o cuidado que nós, como discípulos, devemos ter ao pregar o Evangelho. Ele diz lá em 1 Coríntios 3, 9 a 11. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Eu creio que Paulo ouviu e entendeu a mensagem do Senhor. Naquele contexto de discipulado, de seguir a Jesus, ele entendeu que o custo do discipulado geraria também responsabilidade. E ele fala aqui, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, 12 e 13 também diz assim, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Como discípulos do Senhor, irmão, precisamos conhecer o Senhor e prosseguir conhecendo o Senhor. Como discípulos do Senhor, não podemos falar palavras de nós mesmos, mas baseadas na palavra do Senhor, porque nós somos casa espiritual de Deus, mas temos a responsabilidade como pedras vivas, segundo está em Pedro, onde ele diz assim, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos chamados para proclamar essas maravilhosas virtudes do Senhor. Isso é edificação, irmão. Nós precisamos edificar baseada na palavra do Senhor, rendidos ao senhorio de Cristo, fazer com que tudo que nós façamos seja, de fato, coisas que cooperem com Deus. Que coisa maravilhosa! Discípulos são cooperadores de Deus, nessa obra magnífica da edificação do corpo de Cristo. Mas quero dizer também, amados, que lá na frente diz aqui o próprio Senhor Jesus, ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Discipulado envolve risco. Discipulado envolve conflito. Discipulado significa que nós vamos enfrentar um inimigo muito forte.
demonstra a importância de se avaliar os riscos de um conflito. O discípulo terá pela frente desafios que jamais pode subestimar. A luta do discípulo não é contra realidades visíveis, sim contra realidades espirituais. O apóstolo Paulo viveu a intensidade deste conflito espiritual e apresenta como o discípulo deve se preparar para combater essas forças. Está lá, essas forças do mal. Em Efésios 6, 10 a 12, ele escreve: quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestível de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Lembre-se que o diabo está nos observando, e ele usa o ímpio para colocar cilada na nossa frente. Aquele hidrópico que estava em frente ao Senhor Jesus, era uma cilada dos fariseus, para ver se ele iria violar o sábado. O mal está sempre procurando destruir o justo. O ímpio está sempre procurando destruir o justo. Quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra a cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não brinquemos com essa realidade. Você é discípulo, somos discípulos, temos que viver essa realidade. Em primeiro lugar, colocar o Senhor acima de todas as coisas, amá-lo até o fim, como Ele nos amou. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Não devemos temer, devemos confiar, mas precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Precisamos buscar a graça de Deus, irmão. É preciso orar ao Senhor e clamar: Senhor, enche-me da tua presença, Senhor, dá-me graça, Senhor, porque Jesus disse: a minha graça te basta. Estarmos cheios da graça do Senhor, estarmos capacitados e fortalecidos na força do seu poder, amado. Somente assim poderemos ter intrepidez para glorificar o nome do Senhor a despeito das circunstâncias. Vivamos esta fé verdadeira, busquemos ao Senhor, sejamos discípulos e não acompanhantes. A missão do discípulo dada por Jesus está lá em Marcos 16, 15. Diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O discípulo não deve temer, apenas confiar naquele que o enviou e capacitou. O discípulo é um pregador. Ele tem a convicção que nasceu de novo para isso. Você tem essa convicção? Eu queria fazer finalizando, eu queria contar aqui a história de um martelo. Imagine um martelo. Ele foi desenhado para bater pregos. Foi para isso que ele foi criado. Agora imagine que o martelo nunca é usado. Fica lá jogado na caixa de ferramenta. O martelo não se importa. Agora imagine o mesmo martelo com uma alma, com consciência própria. Dias e dias passam e ele continua na caixa de ferramentas. Ele se sente meio estranho, mas não sabe exatamente o porquê. Alguma coisa está faltando, mas ele não sabe o que é. Então, um dia, um pedreiro o retira de dentro da caixa de ferramentas e o usa para quebrar umas pedras. O martelo fica cheio de alegria, ser segurado, utilizado com eficácia, batendo nas pedras. Ele ama aquilo. No final do dia, entretanto, ele ainda se sente insatisfeito. Bater nas pedras foi divertido, mas não era bastante. Algo ainda estava faltando. No dia seguinte, ele foi usado por um funileiro. Desamassou uma calota, amassou umas latas, quebrou vidros. Ainda assim, continua insatisfeito. Ele anseia por mais ação. Martelo quer ser usado o máximo que puder para bater nas coisas ao seu redor, para quebrar, despedaçar e amassar coisas. Ele descobre que não experimentou bastante desses eventos para se sentir completo. Fazer mais dessas mesmas coisas, ele acredita, é a solução para a sua insatisfação. Então, um determinado dia, um carpinteiro usa o martelo no prego. De repente, uma luz invade a alma do martelo. Ele agora entende que foi verdadeiramente projetado. Para que foi verdadeiramente projetado? Foi feito para bater pregos, que não tinha nem comparação com as outras coisas que ele bateu. Agora ele sabia que a sua alma de martelo estava buscando por tanto tempo. Fomos criados à imagem de Deus, irmãos, para ter um relacionamento com Ele.
Estar envolvido nesse relacionamento é a única coisa que irá satisfazer as nossas almas. Até conhecermos a Deus, tivemos experiências maravilhosas, mas não tínhamos acertado o prego. Fomos usados com propósitos muito nobres, mas não para o qual fomos especialmente projetados. Não para o qual iria nos trazer plena satisfação. Agostinho, teólogo, resumiu da seguinte maneira: Tu, Deus, nos fizeste para ti mesmo, e nossos corações não encontrarão descanso até que estejam descansados em ti. Você já bateu o prego? Você está nas mãos do carpinteiro de Nazaré. Você é discípulo do Senhor, a serviço do Senhor. Este é um momento maravilhoso, irmão, que você pode dizer assim: Senhor, usa-me. Senhor, está carente da tua graça, do teu poder, da força do teu poder, Senhor. Age em mim, Senhor Deus. Faz de mim um instrumento do teu amor, ó Pai. Que eu seja um discípulo e não um acompanhante. Esse é um momento de reflexão, irmão. Peço ao irmão que faça isso. No seu coração, no íntimo do seu coração, lá no seu quarto. Clama a misericórdia do Senhor para lhe dar poder de testemunhar, mesmo que a morte seja o prêmio deste mundo, para que você tenha certeza do galardão eterno. Que Deus nos ajude a viver essa fé. Maravilhoso Deus, nosso eterno e amado Pai. Ah, Senhor, Senhor nosso. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome, Senhor. E nós aqui, ó Deus, tão necessitados, ó Deus, da tua graça, Senhor Deus. Ó Pai, em nome de Jesus. Manifesta a tua glória neste local, Senhor. Manifesta a tua glória, Senhor Deus, em cada coração que nesta manhã está ouvindo esta palavra, Senhor. Que haja, ó Deus eterno, propósito nos seus corações, Senhor Deus, para buscar a tua face, ó Deus, para buscar revestimento de poder, Senhor, para anunciar a tua verdade no mundo de trevas, a tua luz no mundo de trevas, Senhor. Que, ó Deus, que não tema, Senhor Deus, o mundo, não possa temer, mas tema aquele que pode matar não só o corpo, mas também a alma, Senhor. Deus, dá-me essa bênção, Pai, de compreender a plena convicção do entendimento, Senhor, como diz o apóstolo Paulo, Senhor Deus, para aceitar essas verdades e aplicar em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém.